O setor de turismo representa mais de 8% do PIB brasileiro e foi um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Mas aos poucos demonstra recuperação e está otimista. Para 2021, o chamado turismo estudantil já tem uma procura maior por viagens que no ano passado. Com a ajuda do computador, Giovana andava pelas ruas de Londres, já se imaginando na Terra da Rainha. Ela ia fazer um curso de estratégias de negócios no mês de julho deste ano. Estava tudo pronto. Mas aí veio a pandemia. Eu sinto como se tivesse, como se tivesse pausado, sabe? Eu não posso fazer muito mais planos em relação a isso, porque eu não sei quando isso vai acontecer. Essa seria a primeira viagem internacional da Giovana. E ela acha que esse chamado turismo educacional é uma ótima maneira de conhecer lugares, pessoas e culturas. Pelo menos, eu acredito que uma grande parte de você conhecer uma cultura é através da língua enfim, você se inserir num contexto pessoal daquele país, assim, no sentido de você viver como se você vivesse lá, sabe? Ricardo Brito, que faz a ponte entre estudantes como Giovana e universidades do exterior, diz que depois da parada total provocada pela pandemia, a procura por esse tipo de viagem está registrando um salto. Em relação ao ano passado, há um crescimento de 35% nas solicitações de bolsas estudantis. O que a gente imagina é que no ano que vem vai se somar quem estava programado para viajar esse ano e se transferiu para o ano que vem, com as muitas pessoas que desejarão viajar no ano que vem. E por uma contingência local, as faculdades americanas também estão oferecendo mais bolsas aos alunos estrangeiros. Hoje a gente vivencia uma situação complicada nos Estados Unidos. A administração Trump, ela hoje, por razões políticas internas, que não vem muito ao caso a gente discutir, está bloqueando o acesso de certos grupos dentro dos Estados Unidos ao contexto universitário americano. E as universidades americanas buscam a diversidade, muitas vezes dentro e fora do país. Como as políticas de cotas raciais e sociais nos Estados Unidos estão sendo combatidas hoje pelo governo Trump, as universidades buscam fora dos Estados Unidos essa diversidade cultural e étnica que é tão positiva para o ambiente acadêmico. Senis, finalmente a gente consegue dar, ainda que parcialmente, uma boa notícia aqui, né? A gente às vezes comenta aqui fora do ar, caramba, né? A gente quer dar boas notícias aqui, nem sempre a gente consegue. Pelo menos pela área da educação, né? Isso e é tão importante esses intercâmbios, né? Inclusive para a economia do país, né? Porque esse é um conhecimento que volta, né? E é uma injeção aí de uma outra visão de país, né? Então essas pessoas que vão lá para fora para estudar lá fora e voltam trazem uma outra injeção para cá, né? Não, sem dúvida nenhuma. No curto prazo, a retomada desse segmento que crescentemente é importante no Brasil. O Brasil, se você comparasse com outros países da América Latina, México, Argentina, etc., nós tínhamos um turismo educacional relativamente baixo. E ele está crescendo e sendo cada vez mais acessível para grupos que antes não tinham a capacidade de fazer esse tipo de investimento, né? Agora, você tem razão, do ponto de vista econômico, no curto prazo, é muito positivo, mas mais importante ainda é isso, nós estamos aumentando o contingente de brasileiros com treino padrão internacional. Então, no médio prazo, é uma ótima notícia, né? Somado a isso, Aldo, tem uma questão que é um pouco menos explorada, mas é interessante também. Se o Brasil tem enviado para o exterior cada vez mais estudantes, principalmente Estados Unidos, Europa e China, o Brasil também é objeto de interesse de outras comunidades acadêmicas que veem no Brasil alternativas interessantes. Então, você pega nas universidades brasileiras, você tem um contingente significativo de alunos latino-americanos, alguns africanos, pessoal do Oriente Médio, e também, em menor medida, americanos, europeus e asiáticos. Então, assim, essa troca ela é interessante do ponto de vista econômico, sem dúvida nenhuma, mas do ponto de vista estrutural, de formação de quadros com capacidade produtiva cada vez mais internacionalizada, isso é realmente uma dupla boa notícia, eu diria.